Onde você estiver, feche os seus olhos, nós vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por ser esse amigo tão leal, esse amigo tão compreensivo, esse amigo tão amoroso. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos livrado de coisas que a gente nem sabe. E se estamos aqui é pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Senhor, Tu sabes que nesta noite tem pessoas pensando em desistir. Tem pessoas, ó Deus, que por um acaso ou outro estava pelas redes sociais navegando, sem rumo, sem sentido, e parou aqui, Senhor, nessa programação. Ó Deus, fale com essa pessoa esta noite. Fale com cada um de nós, Senhor. Nos dê alento, nos dê a paz. Nos dê também, Senhor, aquela advertência que nós precisamos para abrir os nossos olhos e seguirmos em frente, ó Deus, rumo a Canaã celestial. Ó meu Pai, quantos pecados, quantos tropeços, quantas palavras vãs, quantas atitudes erradas na Tua presença. Clamamos aqui pela Tua misericórdia. Pai, por favor, nos dê paciência, nos dê mais amor no coração, nos dê mais tolerância, que possamos nos entregar mais, Senhor, que possamos amar mais, perdoar mais. Ó meu Deus, somos tão fracos, falhos, dependentes de Ti para tudo nesta vida. Por isso nós colocamos em Tuas mãos a nossa vida, a vida dos nossos filhos queridos e amados, a vida, ó Deus, dos pais que nesse instante choram por perder seus filhos de forma tão absurda, tão abrupta, tão sem sentido. De pais, ó Deus, que choram porque os seus filhos estão perdidos pelo mundo. De filhos que oram pelos pais. Ó Senhor, salve a Tua família, salve esta igreja. Prepara-nos, Senhor, para a mensagem que virá agora nesse instante. Dá-nos a Tua paz, a Tua companhia. Pedimos não porque haja algum mérito, mas porque necessitamos da Tua presença. E fazemos isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado, Sabrina, por me acompanhar no louvor. Na verdade, por cantar, né? Eu é que estou te acompanhando. É um privilégio e uma bênção poder estar à frente desse trabalho, poder louvar a Deus. E você que está aí do outro lado, você que tem um pedido especial, um agradecimento, você pode se manifestar através das redes sociais, do Facebook. Nós, da Igreja do Jardim Santa Isabel, estaremos entrando em contato com você, estaremos orando por você, intercedendo pela tua causa e orando em agradecimento pela bênção recebida. A gente pede, mas a gente não deve se esquecer de tantas bênçãos que Deus nos dá a cada dia. Eu gostaria de chamar aqui o nosso pregador da noite, o ancião Marco, para que ele possa trazer a nós o pão da vida. Marco, que você seja tremendamente usado nesta noite pelo Espírito Santo de Deus. Uma boa noite. Tudo bem com vocês? Ou tudo é muita coisa? Às vezes as pessoas perguntam para mim: "E aí, Marco, tudo bem?" E fala assim: tudo é muita coisa, né? Mas com Jesus sempre ao nosso lado, mesmo que as coisas não estejam bem, a gente ainda tem um amigo e ele completa isso que falta em nossa vida. Deixa eu só arrumar o microfone aqui, porque se eu der um puxão aqui, vai vir o microfone para baixo. Aí, agora sim. Ótimo. Bom, o tema dessa noite, que iremos desenvolver aqui, é um tema que eu estava estudando há algum tempo atrás já,
já pensava em escrever um sermão sobre esse assunto. Vai ter gente que vai escutar de novo esse sermão hoje. E chegou aqui, ó. Chegou agora. Mas eu tenho certeza que tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, Jesus sempre está à frente, sempre tem um propósito. E eu andei conversando com algumas pessoas sobre esse tema algum tempo atrás. Conversei com o Sérgio, conversei com o Paulo Lima, conversei com o Paulo César, conversei com algumas pessoas. E eu gostaria que você pegasse sua Bíblia hoje e a devorasse, porque o assunto de hoje é muito, mas muito interessante. Pelo menos foi para mim. Pelo menos foi para mim. Paulo, já vou avisar, vocês vão escutar sermão repetido. Só não dá spoiler. Você que está na internet também, se quiser nos acompanhar com os textos bíblicos, abra sua Bíblia. E vamos devorar a palavra de Deus. O título do sermão é Vestes de Justiça. Lá vem o pregador falar sobre lavar as vestes no sangue do Cordeiro, né? Mais ou menos isso. Até eu chegar nesse texto, a gente vai fazer um caminho, vai passar por um caminho ainda. E como eu disse, esses textos que eu li, tive a oportunidade de estudar, ele me deixou, no mínimo, curioso. No mínimo. E eu gostaria de começar com você, falando sobre um cidadão que chamava Bowen. O Bowen, ele desenvolveu como que eu vou dizer? Um sistema de pesquisa familiar. E esse sistema ele chamou de sistema familiar multigeracional. Hoje nós conhecemos como genograma. Eu até perguntei aqui para o nosso amigo Anderson, que ele é da área da saúde, só que ele não trabalha na área de saúde da família. Então ele não aplica esse protocolo com as pessoas lá. Mas ele vai entender o que eu vou falar. Ele vai entender e, inclusive, na prática, talvez ele até localize alguma situação do que está constatado aqui na Bíblia. Vamos lá. Esse Bowen, ele desenvolveu esse sistema em 1972. Faz tempo, né? Perdão. Ele foi renomeado em 1972 por Guerin como genograma familiar. Então, o que é o genograma familiar? O genograma familiar é o seguinte. Imagine que lá a sua avó, o seu avô, tem algumas tendências a desenvolver câncer. Na minha família, eu tive uma tia que morreu com câncer de mama, né? Então, as mulheres da minha família, ela tem essa tendência a desenvolver o câncer de mama, ou alguns cânceres, como eu também tenho, genograma familiar. Algumas doenças, por exemplo, olha só que interessante, eu descobri que eu tenho intolerância à proteína do leite, porque a Mariana, porque a gente constatou na Mariana, minha filha, que ela tem. Quando fizemos a dieta com ela, tirando o laticínio, eu tive que seguir a dieta também, né? Eu percebi que eu passava muito menos mal. Olha que interessante. Genograma. Um levou para o outro. Só que isso eu estou falando de doenças, estou falando de genética. Pensa agora em atos, em coisas que você faz, que algumas pessoas falavam assim para você: nossa, você é igualzinho seu pai. Nossa, parece sua mãe. Tá louco? Nossa, você tinha uma avó que falava desse jeito.
Já ouviram isso? Onde que entra a saúde da família nesse histórico? A saúde da família, quando vai pesquisar, vai atender uma família, eles fazem entrevistas com as pessoas. E aí, nessas entrevistas, com as respostas, eles entendem o porquê que aquela pessoa age daquela forma. Às vezes pode ser um usuário de drogas, às vezes pode ser alcoolismo, às vezes, sabe o que pode ser? Desvio de, por exemplo, uma pessoa que tem muita dificuldade em administrar o financeiro. Talvez, se você fizer um genograma familiar, você pode identificar alguém da família que também não era bom nisso. Entenderam o que é genograma familiar? Sim? Isso é de suma importância para a gente continuar o sermão. Vocês vão entender o porquê. Então, o genograma familiar, ele é um instrumento avaliativo. Nada mais do que isso. Que ele detecta atitudes das pessoas ou possíveis doenças que ela desenvolveu, como você vai aplicar a medicina ou a psicologia naquela família, como que você vai tratar aquela família. E aí a gente vai ler alguns textos, que no mínimo são interessantes, no mínimo. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, lá no livro de Gênesis, 27, 15 e 16. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, enquanto vocês procuram. Quando nós lermos o texto, ao lermos o texto, tentem identificar palavras repetitivas. Ok? Trabalho aí para vocês, ao ler o texto. Palavras que se repetem. Ok? Beleza. Então vamos lá. Gênesis 27 e o verso 15. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Verso 16. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. O que aconteceu ali? Nós conhecemos a história. O que Rebeca fez? Pegou as vestes de Esaú e entregou para quem? Para Jacó. Por quê? Vamos lá, vamos lembrar a história bíblica aí. Por que ela pegou? Porque Esaú tinha vendido, lembra? Tinha vendido a primogenitura para Jacó, e aí Isaac, ele já estava no final da vida, e ele tinha que abençoar os filhos. Lembrando que Jacó e Esaú eram gêmeos, não era isso? E aí, quem que gostava mais de quem? Isaac tinha uma afeição maior por Esaú. E Raquel, isso? Hã? Exatamente. E ela pegou as vestes, guarda isso na mente. Ela pegou as vestes do irmão e vestiu o irmão, o Jacó. E o que ele fez? O que ele fez? Ele foi lá, levou o guisado, né? Isaac tinha pedido o guisado para Esaú. Esaú, enquanto foi caçar, a mãe dele preparou o guisado e Jacó se vestia com a roupa. Quando ele chegou para Isaac, Isaac apalpou, cheirou, certo? E falou assim: nossa, mas espera aí, essa voz é de um, mas o cheiro e a pele é de outro, a roupa é de outro. E ele abençoou a quem? Exatamente, a Jacó.
Em seguida, Jacó foge de seu irmão Esaú, certo? Vai lá para o capítulo 27 ainda, 42 e 43. Vai lá. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. É isso? Ah, perdão, eu li para baixo, né? Eu li o 43 e 44 e 45. Vamos ler o 42. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Aí ela fala para ele ir para a casa de Labão, o irmão dela. Para quê? Para fugir da raiva do irmão que queria matá-lo. Certo? Então vamos lá. O que aconteceu aí? Por enquanto não muita coisa, né? Que a gente fala sobre genograma, né? Não aconteceu muita coisa. Jacó, ele vai. Ele chegando lá, quem que ele encontra? Ele encontra Labão, né? E começa a conversar. E ele começa a morar ali na casa de Labão. E aí a gente tem uma outra cena. Gênesis 29, 15 a 18. Vamos lá. Gênesis 29, o verso 15 até o 18. Ok? Depois disse Labão a Jacó: Acaso por seres meu parente irá servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha olhos baços, porém, Raquel era formosa de porte, de semblante. 18. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Aqui eu gostaria de abrir outro parênteses. Quando a Bíblia fala que a pessoa era bonita, moço, é porque ela era bonita. E engraçado, eu lendo, né, o texto, eu fiquei curioso aqui com olhos baços de Lia. E eu fui para o original. E ele pode ser entendido, pode ser traduzido também como olhos ternos, de ternura. Só que por que Jacó se interessou por Raquel? Porque ela era bonita, moço. Ela era linda. Não quer dizer que Lia era feia, mas possivelmente ela tivesse algum problema na visão. Por exemplo, ela poderia ser estrábica, ela poderia ser, sei lá, cega. O fato é que a beleza de Lia não chamava a atenção dele. Guarda também essa informação. Ok? Então vamos lá. Lemos qual? 29, 15 a 18, né? Então nós conhecemos a história. O que aconteceu? Vamos lá, vamos relembrar a história. Ele trabalhou 7 anos para Labão e casou com quem? Com Lia. Labão enganou ele, correto? Aí ele falou assim: olha, vou trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel, porque era a amada dele. E ele trabalhou mais 7 anos. Passou-se um tempo, ele quis voltar para a casa dele, para a casa do pai, para a casa da parentela dele, certo? E ele fez o quê? Voltou. Só que nesse meio tempo foram se nascendo filhos. Ele teve filho com Lia, ele teve filho com as concubinas, porque Raquel até nesse momento ela era estéril. É isso ou não é? E foram se nascendo os filhos. Até que nasceu quem? Vai lá. Gênesis 30, 22 a 24.
Estão acompanhando a história? Eu estou indo rápido por causa do tempo, mas estão acompanhando a história, né? Ok. Então a gente vai lá para Gênesis 30, 22 a 24. E lá está escrito assim, ó. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Raquel, ela teve quem? Tem uma acompanhante aqui, ó. Tudo bem? Linda, né? Mas agora eu acho que não é hora de cantar, não. Vai lá, Estelinha, depois eu te chamo aqui para cantar, tá bom? Vai lá. Eu chamo você daqui a pouco. Deixar vir a mim os pequeninos, né? Porque deles é o reino dos céus. Então vamos lá. Raquel acabou tendo um filho. Quem? José. Quem que ele era? É o filho da velhice, o filho amado, certo? Ok. E aí, José, ele retorna para a casa de seus pais com a sua família. Raquel tem outro filho nesse retorno. Quem é o filho? Muito bem, quem respondeu Benjamim está correto. Aí eu pergunto, por que Jacó amava mais a José do que os outros filhos? O texto responde, Marco, é porque ele era o filho da velhice. É isso ou não é? Mas depois ele não teve Benjamim? Inclusive, Raquel morre no parto, né? No retorno para a casa dele, para a casa da mãe do pai dele, Raquel morre nesse caminho. A pergunta é, por que José era mais amado por seu pai? Quem arrisca? Menos o Paulo e a Nicole, que eles já tiveram esse privilégio. Por quê? Vocês já se fizeram essa pergunta? E eu falei para vocês que eu ia responder nessa pergunta aí. Já já eu respondo. Gênesis 37. O verso 3 e 4. Opa. Opa, 37, olha aí, eu abri no lugar errado. 3 e 4 do capítulo 37. Ora, Israel, a esse ponto Deus já tinha trocado o nome de Jacó por Israel, né? Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Lá do começo, o que eu tinha falado para vocês memorizarem? Palavras repetitivas, né? Ok. Aqui a gente tem o que repete do começo? Vestes. Exatamente. Guarda essa informação. Guarda ela. Então, ele fez as vestes para o filho, José, e os outros filhos tinham ciúmes de José. Só que tem mais um detalhe. Eu ainda não respondi porque José, além dele ser o filho da velhice, não, obrigado. A Bíblia fala que ele era o filho da velhice e era por isso que ele amava mais. Mas aí eu me fiz uma pergunta, eu fiz uma pergunta para o texto. Se José era amado porque ele era o filho da velhice, Benjamim, ele era mais filho da velhice do que José, porque ele era o mais novo de todos.
Não seria contraditório? É ou não? A princípio sim, né? Seria contraditório. Eu ainda não vou responder essa pergunta. Vou deixar mais para frente. Gênesis 37, 23 até o 34. Gênesis 37, 23 a 34. Prestem atenção na repetição das palavras. Isso é muito importante. Mas, logo que chegou José... deixa eu contextualizar, né? O que aconteceu aí? Israel mandou José fazer o quê? Ir olhar os irmãos dele, que tinha saído com as ovelhas. Não é isso? E ele já tinha tido sonho nessa ocasião, certo? Já tinha tido sonho. Então, isso é após os sonhos. Então, os irmãos já estavam até a tampa com o garotinho. E aí, chegamos nesse ponto. Vamos lá. 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-lhe da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. 29. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai, e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. E até aí que eu falei? 34, né? 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. O que foi a repetição aí? Como que Israel ou Jacó foi enganado? Como que ele enganou o pai dele? Percebe a repetição de erros? Os filhos dele repetiram o erro que ele cometeu, mas muito parecido. Muito parecido. Repetição de erros. Repetição de erros. Agora eu vou responder aquela pergunta lá, que eu tinha feito. Por que José era mais amado? Estão curiosos ou não? Então, faz tempo que você está curioso, né? Faz uns meses, né? Vai lá para o capítulo 39 e o verso 6. Onde que José já está aí? Já está na casa de Potifar. Ele foi vendido, Potifar comprou José, levou ele para dentro do palácio dele, ok? Para ser o mordomo, beleza? Verso 6. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Gente, para aí. Para um pouquinho. Está falando sobre Potifar, que Potifar não sabia de nada do que tinha na casa dele, tá ok. Olha a frase seguinte, tem alguma coisa a ver com o texto anterior? O que fala aí?
José era formoso de porte e de aparência. Não tem nada a ver com o texto que vem, parece que quebra. Quebrou o texto. Ah, então, Marcos, você está falando que José era mais amado porque ele era belo e formoso? Ainda não. Volta lá no capítulo 29, o verso 17. O que Raquel era? Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Quando você vai para o texto original, as palavras aqui de belo é a mesma palavra. E lembra que eu falei para vocês que quando a Bíblia fala que uma pessoa é bonita, ela é bonita mesmo? Pois é, então José era o gato, era o gatinho. Era um pão, como dizia antigamente. Chamava de pão, sabia? Você queria chamar um menino de bonito, você falava assim, nossa, que pão. Sabia disso? Sabia, Sabrina? Não? Então, se você chamar alguém de pão, você não está xingando ele, você está falando que ele é bonito. No meu tempo, chamava de pão. Ninguém nunca me chamou de pão. Me chamava de... melhor deixar para lá, né? Mas olha só, entenderam por que ele amava mais a José? Provavelmente, e muito provavelmente, José era a cara de Raquel. Então ele olhava para José e falava assim, ele lembrava da esposa amada dele. Olha o que o texto traz para a gente. Bonito, né? Nossa, eu acho isso espetacular. Para vocês pode ser que não, mas para mim é. Eu acho isso espetacular. E quando a gente só encontra essas coisas, sabe onde? No texto original. Porque ele repete muitas palavras. E aí eu dou uma dica. Quem está prestando vestibular, quando você vai fazer um texto, você vai escrever uma redação. O que a professora de redação fala para você? Para você não repetir o quê? As palavras. Porque o texto fica mais limpo, mais bonito. A leitura dele é melhor. As professoras de redação falam isso. Quando você vai para a Bíblia, para a língua original, não. Ela, exatamente o contrário. A repetição é que traz uma beleza para o texto. E aí você encontra muitos segredos, né? Que estão ali, você consegue identificar muitas coisas por causa dessa repetição que traz a palavra de Deus na língua original. Só que tem mais. Não é só isso. Não é só isso. Olha só. Vai lá para o capítulo 39 de novo. De Gênesis. A partir do verso 7 aí, onde nós paramos. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, quem? A esposa de Potifar. Cadê? Perdi. Verso 10. Falando ela, obrigado. Ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela,
saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O que aconteceu? Olha as vestes de novo. Vocês perceberam quantas vezes a palavra vestes apareceu no texto? Eu não contei, mas deve ter sido mais de 10, eu acho. Sim ou não? Acho que sim, né? Umas 10 vezes. Por que eu encerro aqui? Porque José, ele quebrou o ciclo vicioso que tinha na família dele. Isso porque eu não falei da parte anterior da família que mentia. Quanta mentira tinha acontecido antes e os descendentes vieram mentindo. Quantas gerações seguiu essa mesma história? Eu peguei aqui 3 gerações. Só 3. Olha quanta desgraça aconteceu em 3 gerações. Quer dizer, o vô, o filho e o neto. Só que José era diferente. O que José fez? Ele quebrou o ciclo vicioso que tinha na família dele. E como que ele quebrou esse ciclo? Vocês lembram o que ele fala? Como poderia eu pecar contra o meu Deus? Cometer tamanha maldade e pecar contra o meu Deus? Ellen White fala sobre isso no livro História da Redenção, na página 100. Ela fala assim, ó. Quando José foi tentado a desviar-se do caminho da retidão, transgredir a lei de Deus e mostrar-se infiel a seu Senhor, firmemente resistiu e deu prova do elevado poder do temor de Deus em sua resposta à esposa de seu Senhor. Depois de falar da grande confiança que seu Senhor depositava nele, entregou-lhe tudo o que tinha, exclamou: Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não seria persuadido a desviar-se do caminho da justiça e pisar sobre a lei de Deus por quaisquer incentivos ou ameaças, porque ele sabia que ele poderia morrer. Ele sabia que a esposa de Potifar ia falar como fez e ele foi parar na prisão. Ele sabia disso. O que fez a diferença de José para o restante da família? Deus. Qual era a relação que ele tinha com Deus? Se você for para o livro Patriarcas e Profetas e ler o capítulo lá sobre José do Egito, lá detalha um pouquinho mais sobre essa história. E lá fala que José, ele aprendeu com o pai dele a amar a Deus, a temer a Deus, a confiar em Deus, a respeitar a sua lei. Eu não estou falando que você vai deixar de pecar. Eu não estou falando de perfeccionismo. Eu não estou falando que você vai abandonar o pecado e nunca mais você vai pecar porque você agora é santo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você, através do Espírito Santo, você pode resistir à tentação.
É isso que eu estou falando. E eu sei que algumas pessoas, se de repente esse vídeo chegar em algumas pessoas, eu vou tomar umas pauladas por aí. Eu vou. Mas não interessa, porque eu estou falando da Bíblia. É a Bíblia que defende isso. E eu não estou nem aí para homens que falam outras coisas. E vai chegar uma hora que a gente vai ter que defender nossa fé. E aí eu quero ver quem que é quem. Eu não, né? Na verdade, eu não tenho que ver ninguém. Olha, eu cometi até um pecado de julgamento. Perdão. Não sou eu que tenho que julgar. Só para ilustrar. Eita, agora eu vou ter que... Não vou poder. Mas eu vou tentar. Olha só. Vocês estão me vendo aqui na igreja. Tô de terno, gravata, né? Camisa bonita. A Erika até me elogiou porque estava bem passada. Tá bonita, né? Nozinho da gravata bem feito, né? Ó. Terninho bonito, cabelinho penteado. Mas e por baixo? O que tem? O que tem embaixo dessa carcaça? O que tem debaixo desse pano bonito? Vou mostrar para vocês o que tem. Vou pedir licença para vocês. Essa daqui é o que vocês deveriam estar vendo. Vestes podres, sujas, imundas, porque eu não tenho capacidade de usar as vestes limpas. Eu não tenho justiça própria. Eu não tenho justiça própria. E a melhor forma de ilustrar o que Deus faz com a gente, o que Jesus fez por nós, sabe qual que é? Eu tô assim, né? Sujo. Poderia estar mais sujo. Você sabe que a hora que eu saí de casa, eu pensei até em passar carvão no meu braço, mas eu fiquei com medo de sujar minha camisa. Como eu tenho poucas camisas, então eu não quis estragar essa. Percebe? Se a gente pudesse ver as vestes de cada um aqui, é assim que acontece. Ou melhor, pior do que tá. A minha vizinha, na hora que eu estava sujando a roupa, ela falou assim: nossa, Marcos, você está louco? Eu querendo lavar minha roupa e você sujando? Mas é assim que minha velha...
Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Marco, então por que você guarda o sábado? Porque eu obedeço, simples assim. Deus pediu, eu faço. Gostaria de fazer mais. Percebeu? Só em Jesus. E aí, essas vestes de imundícia que eu tenho, que eu uso, acontece o contrário. Pode fechar. Deus vem e coloca as vestes dele.
enquanto o hino toca, reflita nas palavras, reflita na vida de Jesus. Ele sim é o maior exemplo. É nas vestes dele, é no sangue dele que nós lavaremos nossas vestes. E é nos méritos de Jesus que eu posso ir para o céu. Pode soltar, Paulo, por favor. Obrigado, Senhor, porque justificamos
mas também dos meus irmãos também, que aqui estão na igreja de Jardim Santa Isabel, os irmãos também que estão